Bom, pessoal, essa última parte, né, do assunto de taxas over, né, baseado ali no capítulo 6 do livro do Assaf Neto de Matemática Financeira, a gente vai ver as operações financeiras com taxa over. Então, o que tem de diferente aqui? Pode haver a cobrança do spread, né, que é um percentual cobrado pelo banco, normalmente calculado para cada renovação, geralmente apurado por dia segundo o critério de juros simples. Então, por exemplo, um empréstimo hot money com taxa nominal over de 4,4% ao mês e spread de 0,1% ao dia, qual o custo efetivo diário para um mês com 21 dias úteis? A minha taxa over, né, eu tenho que transformar numa taxa diária, no critério de juros simples, 0,1467 ao dia. Qual que é o custo efetivo? Esse spread, ele incide todo dia, né? Então é como se ele fizesse isso, como se ele acrescesse aqui a taxa de juros da taxa over, né? Então eu tenho um custo efetivo diário da taxa de juros, né? Mais o spread de 0,1%. Então quando eu faço essa multiplicação aqui, né? Eu tenho a taxa efetiva diária de 0,247, tá certo? Não é 0,1467 só porque eu estou colocando aqui o spread. Bom, e aí qual que é a taxa efetiva do mês? Do jeito que a gente calculou as anteriores, né? Se o mês tem 21 dias úteis, eu vou pegar essa taxa e elevar a 21, tá certo? Vou chegar em 5,31% ao mês. A expressão genérica de cálculo desse custo efetivo de uma operação que tem spread vai ser você pegar a taxa over, dividir por 30, né? Somar 1 e elevar a quantidade de dias úteis. E acrescer aqui, acrescer, né? Somar, quando a gente está em matemática financeira, né? Em juros, é multiplicar. 1 mais o spread. Lembrando que neste caso, né? O spread deve ser expresso para todo o período do empréstimo, tá certo? Aqui a gente tinha o spread ao dia, então eu somei ele aqui, a taxa diária. Nessa expressão genérica que o livro apresenta, você tem aqui já a taxa para o período todo, né, que você calcula aqui. Então você tem que ter o spread para o período todo também, para você chegar na taxa efetiva para o período, tá certo? Bom, no livro do Assaf tem alguns exemplos com cálculos de spread. E aí então vocês podem observar lá a solução, tá certo? A partir de 1998, a gente vai ver agora a taxa over anual efetiva. A partir de 98, o Banco Central passou a privilegiar o tratamento dessas taxas em base ano. Então, o que acontece? Ela é determinada com base em 252 dias úteis do ano. Então, por exemplo, se eu tenho uma taxa efetiva de um determinado título, que é 18,43% ao ano, a taxa por dia útil vai ser o quê? A raiz de 252, né? Dessa taxa efetiva vai me dar uma taxa diária por dia útil de 0,0671. Como é que eu expresso isso em taxa over nominal? Eu multiplico por 30. Vou chegar em uma taxa 2,014% ao mês over. E a taxa over efetiva do mês, admitindo a existência de 22 dias úteis. Eu vou elevar aqui a 22, né? Chego em 1,487% ao mês over, tá certo? Isso seria a taxa over efetiva. Eu tenho aqui a taxa over nominal, calculada com base nos 30 dias, e a taxa over efetiva, com base nos 22 dias úteis. Então, alguns exemplos aqui. Sendo de 20,24% ao ano, a taxa efetiva de juro, determinar a taxa over nominal mensal e a taxa over efetiva para um mês com 22 dias úteis. Então, fazendo aqui no Excel, né? Eu tenho
a taxa efetiva 20,24% ao ano. É o número 11, né? Taxa efetiva 20,24% ao ano. E eu quero saber a taxa over nominal mensal e a taxa over efetiva para um mês com 22 dias úteis. 22. Então, a primeira coisa que eu tenho que calcular é a taxa efetiva por dia útil, tá certo? Que é o quê? 1 mais a minha taxa anual elevado a 1 dividido por 252 dias úteis que tem no ano, né? Menos 1. Eu vou ficar com uma taxa de 0,0732% ao dia útil. Para transformar isso numa taxa over nominal, o que eu faço? Multiplico essa taxa aqui por 30. Então, eu vou ter uma taxa 2,20% ao mês over, tá certo? Agora, a taxa over efetiva eu vou pegar a taxa diária e capitalizar pela quantidade de dias úteis que tem no mês. Então, eu vou pegar 1 mais essa taxa aqui, elevado a 22 dias úteis. Tá certo? Menos 1. Eu tenho 1,62% ao mês over. Só que essa é a taxa efetiva. Tá ok? Próximo exercício. Sendo de 1,52% a taxa over efetiva mensal de um CDB, determinar sua equivalente over anual, sabendo que existem 21 dias úteis no mês. Então, aqui o que eu tenho? Eu tenho a taxa over efetiva mensal. Taxa over efetiva de 1,52% ao mês over, tá certo? E eu tenho um prazo de 21 dias úteis. Como que eu vou calcular a taxa over? Ele fala que ele pede a taxa equivalente, né? Então, é equivalente a essa taxa aqui tem que ser efetiva também, né? Então, a taxa over efetiva anual, eu vou fazer 1 mais essa taxa aqui, elevado a o quê? Essa taxa aqui é uma taxa ao mês over, num mês com 21 dias úteis. Então, eu tenho que tirar a raiz 21, né? E elevar a 252. Eu posso fazer isso de uma vez só aqui. Elevando a 252 e fazendo a raiz de potência 21 aí, né? Desse valor. Menos 1. Eu vou ficar com uma taxa de 19,84% ao ano over. Efetiva também, tá certo? Então, transformei uma taxa over efetiva mensal em anual como? Se eu tenho 21 dias úteis aqui nessa taxa, eu faço a raiz 21. E depois elevo a 252, que são 252 dias úteis no ano. Tá certo? E por último, no exercício 13,
demonstrar os cálculos da taxa over anual de um título conforme publicado em um jornal de economia e finanças. Então, no dia 19 de setembro, um prazo aqui em dias úteis de 21 e uma taxa, um percentual ao ano efetiva de 20,7%, tá certo? Então, como que a gente pode fazer isso? 21 dias úteis e a taxa efetiva (20,7%). Então, a primeira coisa que eu posso fazer é calcular a taxa essa taxa aqui é ao ano over, tá certo? Que o jornal publica. Demonstrar os cálculos da taxa over anual de um título conforme publicado em um jornal de economia e finanças. Então, eu começo calculando a taxa equivalente mensal, que vai ser o quê? Se essa taxa de 20,7 é anual e eu tenho 12 meses, eu posso fazer a raiz 12, né? E eu vou ter uma taxa ao mês. Efetiva, né? Porque essa taxa de 20,7 aqui é uma taxa efetiva. Então, a taxa por dia útil, se eu tenho 21 dias úteis e a taxa ao mês é 1,58%, eu pego essa taxa e elevo a 1 dividido por 21. Eu vou ter uma taxa de 0,0747% ao dia útil. E a taxa over anual vai ser 1 mais essa taxa aqui, elevado a 252 dias úteis, menos 1. Ao ano over, tá certo? Então, esse exercício é só para a gente transitar aqui, né, por essas conversões de taxa equivalente aqui mensal, tá certo? Dia útil, e aqui você acaba voltando, obviamente, né, a taxa da qual você partiu aqui, tá certo? Então, com isso, a gente termina esse tópico que é o capítulo 6 do livro do Assaf Neto.